Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui eu e o Rodrigo no comando dessa resenha. Hoje a gente vai receber um convidado. Rapaz, se eu contar, vocês não acreditam. A gente tá quase uma hora aqui resenhando já. Muita história boa, muita história engraçada, muita história curiosa dos bastidores do futebol. E é um cara que tem pouco gol decisivo, né, Rodrigo? O cara costuma decidir. Ele poderia fazer aquela tatuagem predestinada. Predestinado. Eu ia fazer essa brincadeira durante o podcast. Ele poderia fazer. Ele poderia falar que é o predestinado, mas antes da gente começar de verdade essa nossa resenha, queria só agradecer a todo mundo que está acompanhando, que está curtindo, seguindo a gente, né? A gente conseguiu ontem essa estatística, né? 1,5 milhão de visualizações em um mês de podcast, 1 né? milhão e 600 hoje de manhã. 600 hoje de manhã, tá vendo? Então, assim, a gente Verdade. quer agradecer a todo mundo que veio participar com a gente, todo mundo que acompanhou no Instagram, no YouTube, no TikTok. Então, assim, você que tá assistindo agora a gente, tá assistindo aos nossos cortes, continua compartilhando, Galera que tá compartilhando. continua dando sugestão, continua comentando, porque é um trabalho que a gente faz com muito carinho e que, graças a Deus, os passos estão dando muito certo. Mas então vamos revelar, né? Quem é o nosso convidado. Galera do São Paulo, galera do Vasco, galera do Cruzeiro, galera do Muita- Atlético de Madrid. cara. Atlético de Você Madrid, tá- Já fica atento aí. Juventude e tudo mais. Juventude. Os botafoguenses vão ficar um pouco chateados, né? Mas- Chama o homem, Gustavo. Mário Tilico, prazer ter você aqui com a gente. Mário, abração, cara. Beleza, Rodrigo? Como é que tá? E aí, cara, a gente até vamos começar logo essa resenha. Continuar essa resenha. Porque assim, a gente te conheceu já há pouco mais aí de uma hora, mais ou menos, mas estamos conversando já há bastante tempo. E eu queria já saber de você, como é que foi esse teu início no Vasco, como é que foi esse teu começo de carreira? A gente brincou ali, tem uma história muito maneira que até seu filho falou pra você contar dela. Eu já queria começar com essa história. Como é que foi esse teu começo no Vasco? E aí a gente pode começar falando de base, de juniores. Como é que foi essa trajetória? Primeiramente, obrigado aí a vocês aí pelo convite aí. É sempre um prazer estar com vocês. Apesar que a minha vida é sempre muito corrida, porque eu sempre estava conversando com o Felipe aqui, né? Eu sou muito família, então assim, é uma opção que eu escolhi. Então a gente fica envolvido com família, hoje com a minha netinha, com meus filhos, com a minha neta, com minha nora. Então, às vezes a gente de tempo é meio complicado, mas a gente conseguiu tirar aí um tempinho aí, atender. É importante também a gente contar um pouco da história, né? O meu início sempre foi muito difícil, né? A gente sempre escuta muito dos ex-jogadores, alguns, né, que passam por algumas situações de dificuldade para ir treinar. No meu caso, graças a Deus, eu nunca tive essa situação, né? A minha dificuldade sempre foi muito grande dentro, né, da minha trajetória como atleta, né? Eu não vim de família rica, milionária, né? Meu pai foi ex-jogador de futebol também, como todos conhecem aí, Mário Tilico também, na época de 60, 65, 66, né? E também, assim, com muita luta, minha família, meus pais sempre me criaram com muita dificuldade também, mas sempre com uma condição de poder me dar um bom estudo, num bom colégio, né? Então, a minha dificuldade, claro, sempre foi muito dentro da minha trajetória, né? Eu sempre estava contando no início para vocês aqui que, se a gente for analisar direitinho a minha caminhada na base do Vasco, né? A minha criação foi toda dentro do Vasco como atleta, né? Desde escolinha até profissional. Era para mim não chegar nem ao profissional, né? Porque eu só fui titular mesmo numa categoria infantil, né? Nas outras categorias eu pouco até ia para o banco. Então eu fazia parte do grupo do juvenil, jogava em alguns jogos ou ia para o banco, era muito difícil. E depois aí a gente estoura idade, passa 2, 3 anos no juvenil, estoura idade, fui para o júnior, a mesma coisa. Só que nessa trajetória, né, o futebol ele dá uma volta muito rápido, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu, inclusive, nessa trajetória aí, eu tive um momento que eu quase saio do Vasco para ir para o Fluminense, né? Eu com idade ainda de júnior na época, eu já estava com quase a liberação na mão, e uma das pessoas que foram importantes nessa primeira etapa foi o Paulo Angione até, né? Porque eu lembro que no dia eu estava perto de casa, eu morava perto do estádio ali de São Januário, e eu estava exatamente num dia de manhã, dia de treino, e aí aonde eu morei, né, um pouco tempo, era próximo do estádio do São Januário ali.
E ali passavam os carros ali dos jogadores, ali onde eu morava. O próprio Paulo Angione naquele dia estava passando, ele me viu parado, sentado, né, perto de casa, e ele brincou, né, falou comigo, mas, ô, Tiliquim, tá fazendo aí? Falei, não, professor, eu tô pegando a minha liberação, eu tô conseguindo ver se eu tô indo pro Fluminense. E aí o Paulo Angione já sabia, né, da minha trajetória dentro do clube, né, muitos anos, e talvez até ele podendo enxergar alguma coisa que outros não enxergaram, né, talvez ali na minha base toda, ele não concordava com aquilo. Ele de imediato pediu para mim voltar, né, ir pro Se veste aí que tu vai treinar sim. Ele falou, não, pode descer aí, que era na descida onde eu morava, lá perto do Eu estádio. não vou te dar carona, não. Pra quem Eu ia a pé andando. Só para ajudar a rapaziada a se localizar. Tem a mega loja ali em São Januário, Avenida Roberto Dinamite. Aí aquele morrão, né, Tirico? Aquela ladeira. Aquela ladeira ali. Eu fui criado ali, né? Em São Cristóvão, foi criado ali próximo do Vasco. Eu ia andando pro treino e voltar. E ali nesse dia o Paulo Angione falou, não, pode descer e ir lá pro vestiário trocar de roupa, que eu vou lá resolver essa situação. E aí, depois desse dia, eu não consegui mais a liberação, continuei no Vasco, e aí logo em seguida aconteceu a situação que eu já estava no Júnior, mas não jogava, não participava quase do time titular. E aí foi quando aconteceu essa situação de aparecer um outro profissional que me deu uma oportunidade, que foi o Edu, era o treinador do profissional na época. E o Vasco, naquela época, ele tinha, se eu não me engano, o ponta-direita era o Mauricinho, e tinha o reserva, era o Jussier, e eu era o terceiro ponta-direita do Júnior, né? E eu não jogava, nem ia para o banco. Naquela época, a gente fazia muito jogos preliminares, né, no Maracanã e tal. E, enfim, eu só, na verdade, fazia treinamento ali, coletivo com o Júnior, não jogava quase. E nesse dia o profissional precisou de um ponta-direita para completar o coletivo, né? E aí, na época, o treinador do Júnior era o Valinhos, né? E o Valinhos, ele tinha o jogador titular dele do Júnior, tinha um reserva e tinha eu, que era o terceiro. E, pela situação, eu acho que naquele momento a gente estava disputando se eu não me engano, era o Otávio Pinto Guimarães, né? Um torneio que tem, e eram jogos importantes, e o Valinho entendeu que naquele momento ele não deveria liberar para o profissional nem o primeiro nem o segundo, nem o titular, nem o reserva do time dele. Ainda bem, né? O terceiro, fiquei feliz da vida, ia fazer um coletivo com um profissional lá no estádio de São Januário, então isso era um sonho, né, de qualquer jogador da base do Vasco. E ali foi o divisor de águas, né? Ali que a chave vira. Ali a chave virou porque era a única coisa que eu precisava, né? A oportunidade que eu precisava. Ser visto, né, cara? Ser visto. Eu fui treinar com o profissional e na época o lateral esquerdo era o Ayrton, né? O Ayrton era um jogador muito técnico, mas lento. E eu era um jogador de alta velocidade, muito veloz. E o que aconteceu? Eu fui o destaque do coletivo ali, né? Chamei muita atenção ali devido à velocidade. Mas não aconteceu nada. Eu voltei, né, treinei ali muito bem até, voltei para o Júnior. Só que aí na semana seguinte aconteceu o mesmo problema com o Mauricinho e com o jogador, e na época o treinador era o Edu, o irmão do Zico, né, o Eduzinho. O Eduzinho era o treinador do profissional. Aí o Edu, conversando com o Silveira, que era o auxiliar técnico do clube, né? Do Vasco, falou, Silveira, cadê, rapaz, aquela fumaça daquele menino que treinou aqui com a gente, aqui, que quase matou o Ayrton aqui. Ele não me conhecia, ele conhecia meu pai, que o Edu jogou com meu pai. E aí o Silveira falou, é o Tiliquinho. Aí o Edu, Tiliquinho? Ele é filho do Tilico? Pô, não. Rapaz, pega ele lá agora, que ele vai jogar. E aí, cara, eles foram lá, me pegaram. Eu nem jogava no Júnior. Eles me pegaram lá, o jogo era contra o Curitiba, em São Januário até. Passou à frente da fila. Passei à frente de todo mundo, aí o Edu me chamou, falou, tu é filho do Tilico? Eu falei, sou, rapaz. Cadê teu pai? Tal. Tá pronto para jogar? Quase minhas pernas tremendo. Falei, assim, eu era um pouco ousado, né? Eu acho que eu só consegui chegar onde eu cheguei
porque eu era ousado. Uhum. Né? Eu sempre sabia das minhas limitações, eu nunca me considerei um craque, mas eu sabia das minhas limitações e as minhas virtudes. E eu tinha uma coisa que poucos tinham. Velocidade minha era uma coisa impressionante. Especialidade da casa. Era impressionante e a velocidade até hoje no futebol faz diferença. Eu te falei isso no off, né? Eu comentei, falei com o Gustavo também. Falei com meu pai, cara, a gente vai levar o Tilico. Não é da minha época, mas com certeza você deve ter ouvido falar. Pô, o Tilico sofria apenas todo jogo, cara. Caiu uma fumaça, um foguete. É verdade. Faz a diferença até hoje no futebol, né? E aí, o que aconteceu? Ele falou pra mim assim, eu de imediato, né? A perna meia bamba. Eu falei, não, eu tô pronto, professor. Não tem problema não. É pra jogar? E aí, naquele mesmo momento ali, rapaz, foi uma euforia. Eu fui pra casa. E todo mundo e tal, e eu já preocupado, e aí com o Roberto Dinamite. Aí no dia seguinte eu já fiz o treino tático com o Edu, com o Roberto e tal. E aí o Roberto também já conversava comigo também, me orientando, né? Porque eu era muito jovem. Uhum. E ele ele sempre conversava comigo, falando, Mário, ó, dominei, arranca que a bola vai ser em você. E eu sempre assimilando aquilo, né? Muito nervoso. Mas enfim, estreiei contra o Curitiba em casa, foi... Né, eu lembro que naquela época subiu o Romário também, o Romário ficou no banco nesse jogo, entrou até no meu lugar, mas a posição nossa era diferente. Uhum. O Romário era centroavante, eu era atacante, extremo, né? Era ponta direita. Vocês dois estreiam no mesmo jogo, né? Você como titular e o Romário estreia como seu reserva. Boa lembrança. Estreamos naquele jogo. Inclusive, se eu não me engano, ficamos no mesmo quarto, era eu e o Romário no mesmo quarto, que a gente estava subindo. Inclusive, é um título que tu leva. Romário foi meu reserva. Romário já era diferenciado ali, já mostrava. Gênio, né? Gênio. O Romário já mostrava algo que a coisa ia acontecer rápido. Pô, que maneiro, né, cara? Estrear com o Romário. É diferente. E aí eu estreiei num jogo contra o Curitiba, foi o Campeonato Brasileiro, foi em São Januário, se eu não me engano, esse jogo foi 2-1. Ou 1-1, alguma coisa assim. O Roberto acho que fez o segundo gol, ou fez o primeiro gol, o pênalti foi em mim. Foi uma jogada. Já sofreu o pênalti, já sofreu. Ponta, né? Deixou com a marca registrada, né? Dei uma balançada lá, dei um tapa na frente, aí o lateral deu um carrinho, pênalti. E aí o pênalti, o Roberto bateu. Aí logo em seguida, né? Muito nervoso, tal, cansei. Aí entrou o Romário. E, enfim, aí dali foi realmente a chave virou ali. Eu comecei as pessoas me verem um pouquinho melhor, né? Que não me enxergavam muito no Júnior. Então, assim, se a gente for analisar, né? O futebol é engraçado. Se a gente for analisar, pô, como é que um jogador que não só foi titular no infantil, no juvenil nunca foi titular, 3 anos no juvenil, depois mais 3 no júnior, não jogava, era banco, poucas vezes entrava, e aí você vai jogar, né? Então o futebol ele tem dessas coisas, por isso que a gente tem que estar sempre preparado. Mas eu tive pessoas importantes nesse início. Foi o Paulo Angione, né? Com essa situação que ele tomou à frente. Foi o próprio Edu, sou muito grato ao Edu, até hoje a gente se fala, que foi um... Pô, e o Edu é muito maneiro, né? É um diferencial. É o irmão, né? A família inteira todo mundo muito maneiro. E assim, foram pessoas que foram importantes nesse início meu. E logo depois veio o Lopes, aí veio outro jogo também, né? Uma outra história. Mas o início foi esse aí. E o seu primeiro gol? Como é que ele é? Porque o seu primeiro gol tem a assistência do Roberto, né? Roberto. Inclusive, quando o Roberto faleceu, né? Eu até postei, agradeci, né? Fiz uma postagem em homenagem a ele, porque já foi com o Lopes. O Edu não estava mais. Era do delegado. Do delegado. Aí o Lopes já era o treinador, o Romário já estava no profissional, e eu tinha voltado lá pro Júnior, mas nem jogava, nem com isso eu joguei no Júnior. Continuei sem jogar no Júnior, mas trabalhando, treinando e esperando qualquer outra situação. E aí foi quando o Lopes teve o mesmo problema como o Edu teve, né? O Mauricinho. E o jogo era contra o Internacional no Beira-Rio. E aí ele teve o mesmo problema com o Mauricinho e depois com o reserva, que era, se eu não me engano, era o Jussier. E aí os dois não podiam jogar. E aí o Lopes... Chama o Fumaça. Já o Silveira e tal, falou, ó,
nós precisamos aqui, trouxemos o Tiliquinho. Eles me chamavam de Tiliquinho por causa do meu pai, né? Aí depois é que começaram a me chamar de Tilico. E aí, ó, Lopes, o Tiliquinho veio. O Tiliquinho é o filho do Tilico, aí o Lopes também conhecia meu pai e tal, conhece, né? E tudo. E aí, não, então vamos trazer o Tilico, traz ele lá. E aí foram lá me pegar, eu sei jogar no Júnior, lá só treinando, me pegaram lá, e aí já foi um momento mais, pra mim, tranquilo, né? Porque Mais já maduro também. Já tinha estreado, né? estreia, mas é uma responsabilidade. Só que aí tu já tinha um apoio, né? O Roberto já conversava comigo. E o Roberto a mesma coisa. O Roberto chegou para perto de mim, isso no vestiário, falou para mim, ó, fica atento, que eu peguei aqui, dominei, eu vou meter essa bola em você, né? Fazia bem aquela parede, né? Cara, o gol impressionante, foi um gol bonito até. E eu estava preparado. Foi uma bola no início do jogo. Ele dominou, né? Aquela bola que veio no alto. O Roberto fazia muito aquela proteção, dominou. Quando ele dominou, cara, a linha do Inter estava adiantada, né? Que eles começaram a dar pressão na gente, o jogo no Beira-Rio. Eles adiantaram o zagueiro lá na linha do meio-campo. E eu já não me preocupava em ficar adiantado, porque eu já sabia que eu ia chegar na frente. Quando o Roberto pegou essa bola, ele girou. Quando ele girou, ele só empurrou a bola na diagonal ali. Pô, eu arranquei na diagonal, foi um gol bonito. Do bico da grande área, assim, lá na forquilha, foi uma pancada. Eu tinha virtudes. E eu sempre me agarrei no que eu tinha de bom. Então, o que eu tinha de bom? Velocidade. Eu tinha um bom domínio de bola, eu tinha um bom drible. Eu não era craque, eu sempre sabia disso e sempre falava isso. Mas eu me agarrava no que eu tinha de bom. E eu batia bem na bola, cruzava bem. Então, eu, como era um ponta, e era rápido, eu me preocupava em atender os centroavantes, né? Tanto é que quando a gente jogava no Júnior, no infantil, né? Era o Romário, vai, pô, corre lá, bota pra área isso aí. Eu empurrava pra área porque eu sabia que ele estava sempre lá. Então a gente teve um momento muito bom no infantil, né? Ele era centroavante já, e eu me preocupava em fazer isso. E assim, eu acho que por eu ser usado também, e graças a Deus, agradeço muito a Deus, porque sempre fui um jogador decisivo, né? Jogador que eu não era craque, mas não amarelava. A gente já vai falar desses golzinhos aí, né, Gustavo? Pô, e teve muito gol, né? Pois é. Então, assim, eram gols importantes, eu sempre fui muito abençoado nesses jogos importantes, jogos decisivos, e isso faz diferença, né? Tu não precisa ser craque para o jogo decisivo você ir lá e falar. Pois é. É o quê? Decisivo? Então vamos. Agora, você conservou algum contato com o Romário? Troca ideia com ele? Muito pouco. A gente hoje se fala muito pouco porque eu logo em seguida, depois disso, eu saí do Vasco, né? Porque eu não tinha espaço no Vasco, né? Então eu treinava no profissional, já estava no profissional, aí depois do Lopes eu já fiquei direto. Ficava no profissional, todo mundo de uniforme bonitinho, engraxadinho. Chuteira nova também. Nova. Aí tu olhava Dunga, tinha o Roberto Dinamite. Pois é, quem é os medalhões daquele time? Giovani, né? O Dunga. Giovani, tinha Dunga. O próprio Mauricinho, né? O Mauricinho, tinha o Jussier, tinha Roberto, tinha o baixinho, Vitor. O Vitor, que jogou no Flamengo, né? Na época jogou no Flamengo, volante. Sim. Jogou depois lá. Cara, Roberto Dinamite, tinha o Romário, que a gente subiu junto. Então, assim, tu olhava ali, tu estava bem. Tinha suco de laranja, que às vezes eu não tenho, não tinha. Então, assim, tu tinha um conforto ali, um luxo, mas eu não jogava, cara. E eu sempre fui muito ousado nisso. Eu queria jogar. Sim. E aí foi quando eu cheguei pro profissional, através do meu pai, eu pedi para ser emprestado. Falei, não dá, não adianta eu ficar aqui treinando, muito bom, mas não estou jogando, eu quero jogar. E aí foi quando a chave foi ali, né? Aí os gols passavam no Fantástico, né? Porque a gente não tinha hoje a tecnologia que tem hoje. Sim. Então passava no Fantástico, então esse golzinho me ajudou um pouquinho. Quem é Mário Tilico? Pô, fez o gol lá contra o Inter. Lá no Beira-Rio. Pô, no Beira-Rio, empurrava, né? Empurrou. Aí o CSA precisava de um atacante. E aí o CSA em 85 veio aqui e me buscou. Eu fui para lá. Aí lá foi jogar em Alagoas. Em Alagoas. Fui ídolo, fui bicampeão alagoano, gols importantes lá, ídolo lá.
E aí voltei e era o Conseguiu Joel. ocupar esse protagonismo, né? Que você Exato. precisava jogar, né? Precisava estar em Exatamente. campo. Cheguei com moral, né? Chegou do Vasco. Lá, então isso ajuda também. Cheguei lá com moral e assim, a expectativa eu consegui dar o retorno, né? Porque cheguei lá como um jogador do Vasco, mas cheguei lá fazendo gol, usando tudo que eu falei aqui, que era minhas virtudes, usando no que eu tinha, eu não fazia o que eu não sabia fazer, né? Porque quando você não sabe fazer uma coisa e quer fazer, tu se enrola. Então eu me agarrava no que eu tinha de bom. E isso é que fazia Deu diferença. resultado, né? Deu resultado, junto com gols importantes, campeão, bicampeão alagoano, voltei para o Vasco, aí era o Joel Santana, já o treinador do profissional, aí o Joel, não, eu quero o Tiliquinho aqui, o Joel já me conhecia, Tiliquinho aqui, aí fiquei no Vasco, não jogava, falei, eu quero sair. Foi quando aí o Náutico veio, me pegou, eu já fui com passe fixado, cheguei no Náutico, a mesma coisa que aconteceu no CSA. Cheguei no Náutico, gols A importantes. idolatria no Náutico é até maior, né? Maior. A visibilidade maior também. Apesar da tecnologia, hoje não tinha. Sim. Hoje quem é o time da Chapecoense? Tu sabe. Sim. Busca aqui agora. Agora. É. Antigamente não tinha isso. Tempo real. Antigamente tu não conhecia o jogador do Nordeste, pô. Uhum. Entendeu? É verdade. Mas para mim era importante ir jogar. O Náutico é um grande clube, um time grande do estado. E fui pro Náutico, o Náutico me contratou com passe fixado. Eu fui para lá, mesma coisa, artilheiro, ídolo. O Náutico, na época, os dirigentes juntaram lá, que era dono da Dom Vital, que era de transportador, eles juntaram lá, juntaram o dinheiro que era e compraram do Vasco. Isso era qual ano? Foi 87. 87. Foi o ano da Copa União, né? Foi o ano da Copa União. 87. Fiquei 1 ano e meio no Náutico. E aí foi quando aconteceu a venda para o São Paulo, que foi a maior da história, né? da história Naquela época. do futebol brasileiro. Sim. Eu não sei nem como que até te pedi para falar disso, né? Como que a imprensa paulista, que sempre foi a imprensa, até hoje a imprensa paulista, ela tem esse título de uma imprensa mais polêmica, né? Sim. Então, imagina, o cara vem do Nordeste, vem do Náutico, né? Na época não tinha essa visibilidade. Exatamente. Hoje em dia a gente consegue pesquisar qualquer time. O futebol nordestino hoje é uma potência, cara. A Copa do Nordeste hoje que ela recebe de telespectador, recebe de patrocínio. Não, hoje é outro patamar. Não, mas até te digo, até hoje, se talvez o São Paulo for no Náutico buscar um jogador, ainda vai ter uma rejeição. Concordo Imagina com você, há concordo. 40 anos atrás, 30 anos atrás. Outra coisa. Com um status de maior De maior contratação da história, né? E outra coisa. Tem um detalhe importante que só quem é da época que vivenciou sabia. Existia uma informação que era verdadeira, não era mentirosa isso. Era verdadeira, mas não era todos os jogadores que usavam isso. Existia como é que eu vou te explicar? Um comentário, né? Existia comentários que os jogadores do Nordeste jogavam dopados. Isso queimava muito o jogador nordestino, né? Porque existia esse comentário. O jogador de lá joga tudo dopado. Um boato, né? Esses rumores aí. Esses rumores. E existia e tinha. Poucos, mas tinha. Tá? Vamos lá. Mas não era essa situação que falavam, que desenhavam. Eu fui para lá e nunca joguei com isso. Só que a gente sabia que tinha os rumores, tinha algumas situações que eram sim. Mas tinha isso que ainda agravava mais ainda a situação de um jogador do Nordeste. Fomentava esse preconceito. Esse preconceito, exatamente. Isso era um preconceito. E que o jogador, para vir para cá, para o Sul, era muito mais difícil, porque o clube tinha essa dificuldade. Pô, e aí? Será que ele só joga assim? Entendi. Entendeu? Então existia isso. Então, era muito mais difícil ainda. E só que o que acontece? A minha situação, eu já estava me destacando lá, e lá nos clubes, por exemplo, o goleiro do Sport era o Leão. Tinha jogadores já consagrados que estavam jogando lá. Entendeu? E assim, cara, esses jogadores aí, Leão, Wagner, que jogou capitão do São Paulo, era o zagueiro do Sport. Tinha
E vários jogadores, Ribamar, Robertinho, né? Esse jogador, pô, era só timaço que tinha. Os times lá, Sport, Náutico, Santa Cruz, eram times, cara, de jogadores grandes clássicos, grandes jogadores, pô. Jogadores que a gente olhava assim e falava, cara, joga lá no Sul, qualquer lugar. Sul, Sudeste, pô, vai jogar. Só que existia essa dificuldade ainda, né? Esse preconceito aí. Ah, a gente escutava isso, eu cansei de escutar jogando lá. Ah, jogador de lá, os caras jogam tudo, toma lá negócio para jogar. Pô, era triste, né? Porque a gente, cara... Mas, enfim, eu tomava meus cuidados, porque eu não sabia o que tinha de verdade ou não. Então, por exemplo, laranja eu não chupava, água eu não tomava se eu não tivesse segurança da onde eu estava tomando, porque tu não sabe, às vezes pode injetar ali. Ficava até, né, um pouco paranoico, né? Imagina, né? Ficava meio coisa, porque tu se preocupava. Eu falava, eu não preciso disso para jogar, pô. Entendeu? Mas tu ficava preocupado, mas existia isso. Mas, enfim, era um preconceito que tinha. Mas, graças a Deus que isso acabou. Talvez a gente mesmo lá conseguiu até ajudar isso, né? Porque veio a minha venda para cá e outros jogadores também. E aí o que aconteceu? A minha vinda para o São Paulo foi uma coisa meio engraçada, porque o presidente do Náutico, eu falei para ele, presidente, é o momento que eu preciso sair, eu sou jovem, eu tenho que ir. E eu tinha o Atlético Mineiro, tinha o São Paulo e tinha mais um clube grande, que estava já sondando, alguém estava falando alguma coisa para esses clubes a respeito da minha característica, né? Que eu era muito veloz, cara, muito velocista. E aí, enfim, jogo contra o Sport, gol no Leão, gol no Leão, gol no Leão. Depois o Leão veio a ser treinador, até queria me levar para a Portuguesa quando eu estava no São Paulo. Então, assim, criou uma coisa, né? E aí, na época, o São Paulo vendeu o Miller pro Torino. Para jogar na Itália. Jogar futebol italiano. E o Cilinho sempre gostou de jogador veloz, na frente, jogador de velocidade. E aí eles procurando São Paulo para contratar, vendeu o Miller, tem que contratar o Cilinho queria um jogador de velocidade. E o meu nome chegou no São Paulo, né? E aí o Cilinho ligou, depois eu fiquei sabendo disso, o Cilinho ligou para o Vagnão. O Vagnão era, se eu não me engano, era o Wagner Basílio, porque teve o Vagnão que faleceu, né? E tinha o Basílio, que foi capitão do São Paulo, foi campeão até e tudo. E o Wagner era zagueiro do Sport, pô. E aí o Cilinho ligou para ele, ô Wagner, tem jeito do Cilinho, né? Ô Wagner. Estão falando aí de um negócio de tilico, que é rápido e tal. O que tu me diz aí? Que tu tá jogando no Sport. Como é que é esse jogador aí? Será que joga aqui? Aí depois eu vim saber do próprio Wagner. Aí o Wagner falou assim para ele, chefe, leva rápido, que é uma bala. O cara não consegue pegar ele aqui não, irmão. Tira daqui. Só no tiro. Que isso. Pega rápido, senão ele vai embora para outro time. Foi assim. Foi teu marketing, né? Ué. Só que isso, o Wagner me contou depois. Ele contou isso pro Cilinho. Quando ele contou isso pro Cilinho, o Quimelo, que era o braço direito do presidente Juvenal Juvencio, era o cara que contratava. Ele ficou sabendo, porque o Cilinho que só o Cilinho falasse no São Paulo... Era lei. O Cilinho, de imediato, falou, é mesmo, Wagner? O Wagner, chefe, leva rápido. Pega rápido, que senão vai perder. Aí o Cilinho, na mesma hora, e nisso, o Wagner entrou em contato comigo. Não tinha celular, esses negócios não, né? Que liga pro celular. Foi alguém que me procurou e falou, o Wagner pediu para tu ir na casa dele. Aí eu fui na casa do Wagner, eu lembro disso. O Wagner me chamou na casa dele. E a gente era rival, né? Ele disse, senta aí, Mário. Falou, isso. Eles me perguntaram, eu falei, cara, pode levar rápido, prepara que eles vão vir te comprar. Pô, eu saí de lá já... radiante. Pô, bora pra São Paulo? Já saí direto pro presidente. O presidente nosso era cara diferenciado também. Aí o presidente nosso falou assim, Mário, presidente do Náutico, falou, Mário,
tu confia em mim? Falei, confio, presidente. Só que é a hora de eu sair. É o momento que eu preciso, é a minha idade, é uma oportunidade. Falou, vai para casa, tranquilo, que eu tenho 2 propostas aqui e você vai para o que for melhor. Pode ir embora tranquilo. Porra. E eu fui embora confiando nele mesmo. Ele era um presidente diferenciado. Rapaz, cheguei, fui tranquilo. Eu só sei que aí ele me chamou. No dia seguinte, ele, Mário, vem aqui. Aí ele me chamou e falou assim, tá preparado para ir embora? Falei, pô, presidente, preciso ir embora, é a minha hora. Aí ele falou assim, tu vai ser vendido pro São Paulo. Porra. E ele falou assim, ó, vamos comigo pro hotel, que o diretor do São Paulo tá aí no hotel já. Caraca. Pô, os caras desembarcou para comprar. Queria nem... Não, aí nisso eu fui pro hotel. Tava o Quimelo lá, no quarto, me chamou sozinho. Mário, tá tudo bem? Tal. Eu sou o dirigente do São Paulo, tal. Tô vindo aqui para te comprar. Quer ir pro São Paulo? Falei, pô, você vai pro São Paulo, cara, imagina. Não precisa nem perguntar 2 vezes. Aí ele falou assim, contrato de 2 anos. Na época era 2 anos, hein? Tinha negócio de 4, 5 anos, não. 2 anos já era. Aí eu falei, pô, mas 2 anos, melhor. 2 anos. Aí eu falei, mas como é que eu vou acertar contigo? Eu não sei se tu já acertou com o clube. Falou, Mário, vou acertar contigo que com eles lá já vai ser resolvido. O valor que for, eu vou te comprar. Falou assim. Caraca. Aí eu falei, então tá bom. Aí, ó, 2 anos, tal, isso aqui. Eu falei assim, eu posso ligar pro meu pai? Liga pro teu pai agora aí. Pode ligar agora aí do telefone, liga aí. Tava no hotel 5 estrelas. Já entrei no hotel, né? 5 estrelas lá. Não sabia nem que era 5 estrelas. Entrei no hotel, então, tinha um luxo do caramba. Uma sala, um quarto dele lá. Falei, tá bom, liguei pro meu pai, ó, isso aqui, tal. E meu pai, deixa eu falar com ele aí. Falou com o Quimelo, não, pode ficar tranquilo, mano. Tá tudo, tá bom, saí dali. Falou, pode preparar, porque eu tô indo lá pro falar com o presidente aqui. Pode preparar as malas aí, tu vai comigo. Embora. E eu com o pé engessado. Rapaz. Que isso, cara? Eu tava com o pé engessado porque, agora que eu lembrei, eu tava com o pé engessado porque um dia antes deles acertarem tudo, tinha um amistoso, mas eu não tinha nada ainda definido. E os caras queriam que eu fosse pro amistoso. Era um amistoso na Paraíba, e como eu estava me destacando ali no Náutico, tal, eles falaram, ó, tem que trazer o Tilico aqui e tal, porque o Tilico, pô, é o ídolo aí de vocês e tal. Pô, aí eu tive que ir pro jogo, pô, a bola no fundo, o cara meteu o menino, né, correndo, sabia nem administrar, né? Pô, uma bola no fundo, eu dei um pique no fundo, cruzei. Quando eu cruzei, prendi o pé. Rapaz, meu pé inchou, tive que botar gesso, mas não quebrou, não fraturou. Aí eu falei, pronto, como é que eu vou pro São Paulo agora? Enfim, os caras foram, me compraram. Foi a maior negociação do futebol brasileiro. Na época, comentário, eu não fiz cálculo, porque eu não... Na época, houve um comentário que a minha venda foi mais cara do que a venda do Zico para Udinese. Pra Udinese. Pô, aí, a moral. Pra tu ter uma ideia. Aí, pô, aí vem a etapa que tu entrou, né? Que tu falou agora. A imprensa de São Paulo. Meu amigo, caíram no pau. Te ligo, irmão. Esse jogador aí caro desse jeito que vocês estão pagando, meu irmão. Aí esquece a pressão que foi. Eu já tive 2 pressões. 3 pressões. Uma, substituir o Miller. Tu imagina. Não, isso aí naturalmente já é, né? Porque até então eu jogava no Náutico, era ídolo lá, desconhecido. Substituir Miller, mais caro do futebol brasileiro. Mais caro do futebol brasileiro. E agora fugiu a outra situação. Então, assim, cara, foi uma pressão do caramba. E aí cheguei lesionado ainda. Tu chega também num time ali também que estava buscando, né, uma afirmação, né? Não, cheguei lesionado e não joguei os primeiros meses. Foi qual ano que você 88. chega? 88. 88. Cheguei em 88 no São Paulo. Aí, na época, eu tive pessoas assim... São Paulo era fora de... Bom,
Para mim era, eu não sei agora. Mas eu acho que sempre. O São Paulo sempre foi muito diferenciado. Quando eu cheguei no São Paulo, eu encontrei profissionais lá, tá louco. Quando eu cheguei lá preocupado, quem era o doutor? Doutor Marco Aurélio Cunha. Doutor Marco Aurélio, né? Sim. Que hoje ele é até comentarista na Band aí, e Ah, sim, provavelmente sim. daqui a pouco acho que vai ser presidente do São Paulo. Aí o doutor Marco Aurélio era o médico. Falou, Mário, eu falei, pô, doutor, eu tô preocupado porque eu torci e tal. Fica tranquilo. Tu vai ficar no São Paulo. Vamos fazer a bateria de exames. Tu vai ficar aqui, fica tranquilo, nós vamos te recuperar. Não tem pressa de jogar, não. Falou assim pra mim. Marco Aurélio é também de outro planeta, né? Altíssimo nível, né? Diferenciado. E aí eu, pô, doutor, a oportunidade que eu tenho, aí fui uma bateria de exames, chapa pra tudo quanto é lado, não tinha fratura. Ele falou, ó, não tem fratura, não tem nada, já olhei, fica tranquilo, nós vamos te recuperar. Não tem pressa não, pai. Tu vai, daqui a pouco vai jogar, vai fazer gol. Tem pressa, não tem pressa de te recuperar, não. Fica aí, recupera tranquilo. Fiquei acho que 2, 3 meses me recuperando. Me contrataram assim. Cara, são coisas do destino, coisa de Deus, irmão. Já tá traçado. Não, com certeza. Tá escrito, né? Tá escrito. Então, assim, cheguei no São Paulo. E aí tu chegou aí, outra pressão. E a terceira era Milha, substituir Milha, caro, e a pressão de você não ser conhecido. E a imprensa, meu irmão, que é isso aí? A Band, pô. Teve um até que morreu, faleceu recente, depois ele pediu desculpa. O Avalone, já ouviu falar? Acho que eu não lembro o nome dele, Jorge Avalone e tal. Um rapaz que trabalhou na imprensa de São Paulo. Pô, cara, rapaz, eu fui chamado até de barriga de água, barriga d'água. É mesmo, velho? Por quê? Veio do Nordeste, pra tu ver. Pô, mas deve ter barrigudinho, porque tu olhava Nordeste o quê? Né? As crianças às vezes desnutridas, né? Barriga d'água, né? Que antigamente se falava. Cara, o negócio foi feio, então, né? Foi pesado, irmão. Foi pesado. Foi pesado. E isso tu imagina eu em casa, não podendo jogar, me recuperando, e aí tu ouvindo isso tudo. E tu não podendo responder, porque tu não podia entrar em campo, estava recuperando. Tua resposta teria que vir quando foi pesado. Entrasse em campo, né? E aí foi, o São Paulo me recuperou devagarinho. Quando eu voltei ainda. O ano que eu voltei, 88, não foi um ano ainda que eu consegui, mas voltei a jogar com muita dor ainda, o tornozelo inchado. Mas aí, 89, aí já comecei era o Cilinho, campeão paulista. Aí, vice do brasileiro. Isso, aí eu já foi indo, fazendo gol, aí foi embora, aí mudou, né? A torcida também, aí já começou, aí a volta... Aí você tá naquele jogo do Morumbi, 89, que o Sorato faz o gol? Que o Vasco... Pô, tava. Eu joguei aquele jogo ali, era titular. Vice-campeonato, né? Nós fomos para 3 finais seguidas, pô. 89, 90 e 91. 90 foi Corinthians, né? 3 anos, 90 Corinthians. Aquele jogo ali de 89, ali, o São Paulo precisava daquele título, buscava essa afirmação. Qual foi os bastidores daquela campanha? Não, era um jogo que eram 2 jogos. Só que a gente não podia perder. Se a gente perde lá, acabava. Mas tinha o jogo da volta. Se a gente ganha lá, tinha o jogo da volta, se eu não me engano. E a gente perdeu um jogador importante também, que foi o Zé Teodoro, né? Zé Teodoro era importante, até pela liderança. E aí o Zé não jogou o Netinho, que era um jogador jovem também, muito bom jogador. Mas a gente perdeu o Zé. E assim, foi um jogo que tudo podia acontecer. O time do Vasco era muito bom, né? O Vasco tinha um time muito bom, tanto quanto o nosso, e um grande treinador também, quanto o nosso, que era o Nelsinho, se eu não me engano. Aquele time tinha Bismarck. Agora, né? 90 não. 90, o nosso grupo era melhor do que o do Corinthians. Só que o Corinthians, com todo o mérito que eles tiveram, eles fizeram o jogo deles. Eles sabiam que o nosso time, num todo, era melhor. Até eu ouvi uma entrevista do Márcio, né, o volante, que era deles. O Márcio falou exatamente isso. Eles sabiam que a gente tinha um time melhor do que o deles, o nosso contexto total era melhor do que o deles, só que eles tinham a estratégia deles, eles tiveram mérito por isso. Eles tiveram a estratégia, foram felizes na estratégia e foram campeões. Né? Eu acho até que, já com um pouco de teimosia até do Tele, porque o Tele tinha umas coisas de teimosia, ali o Ricardo Rocha foi banco. Pô. Ricardo Aí tu Rocha... vai perder o campeonato.
Nada contra o Ivan que jogou. O Ivan foi o titular. Mas o Ricardo tem que jogar. É a mesma coisa, Um líder, Tilico né? e Miller. Tilico e Miller. Não pode o Tilico jogar, o Miller no banco. Não pode Ricardo Rocha no banco e Ivan jogar. Carlos Rocha era um líder nato, né? Não cara? pode, pô. Entendeu? Então o Tele tinha algumas coisas que ele era teimoso. E Ricardo no banco, o Ivan jogou. Entendeu? Nada que foi culpa do Ivan. Mas tem coisas que não dá, irmão. Entendeu? Eu tô dando o exemplo do Ivan e tô dando o meu também. Não pode o Tilico jogar e o Miller no banco. Pode jogar Tilico e Miller. Miller no banco. Mas se for um ou outro, né, tem que escolher o. Mari e Miller. Miller tem que jogar. Tilico e Miller. Tem que jogar o Miller, pô. Uhum. Miller é diferenciado, irmão. Ricardo Rocha e Ivan. Por mais que o Ivan era bom jogador também, vai jogar Ricardo. Entendeu? Uhum. Só que o Tele, em algumas situações, isso aí era claro na imprensa, né? A imprensa pegava no pé do Tele até por isso. Tem algumas coisas que ele era meio teimoso, né? Temava com uma coisa, às vezes batia de frente com a imprensa. A gente até falou aqui no off também, né? Entendeu? Da época desse momento do Tele, né? Que ele ainda não era o Tele, aquela figura forte. Não, Né? não. Ele vem daquela campanha da Copa do Mundo de 82, É. aquela seleção que para muitos, né, foi a maior seleção de todos os tempos que não conseguiu trazer o título. Aí 86 também, a mesma coisa. Era um Tele com muita A virada- dúvida, né? Ele não tinha virada tanta de moral. chave do Tele foi o título que Não, eu e fiz o gol. esse A título- diferença foi aí. Esse título que você, praticamente você pavimenta o caminho Só para que- a maior geração do período São Paulo. Não, isso não sou eu nem falo isso. Todos os torcedores que acompanham, são paulinos que acompanham, Aham. eles falam o seguinte: o gol mais importante da história do São Paulo foi o gol do título de 91. Contra o Bragantino. Porque ali foi o divisor de águas, dali que veio todos os títulos E depois. talvez se não ganha aquele campeonato, Não, o time seria esquece. desfeito, né? Não, esquece. Nem Eu tô Tele continuaria no São Paulo. Talvez nem eu. É. Aham. Talvez nem ninguém. E embora todo mundo. Ia irmão. embora todo mundo. Tu vai pra 3 finais de brasileiro, tu não ganha um num time grande? É rua, pô. Aí, torcedor do São Paulo, você que tá assistindo a gente, ó, manda aqui um joinha, manda a chave Pix pra torcida do São Paulo. Hashtag gratidão Tilico. O homem abriu a porteira, né? Abriu a porteira, isso aí. Olha só, Rodrigo. Eu, às vezes, hoje eu posso falar porque eu não jogo mais. Pô. É. Aí eu fico à vontade. Agora tu é especialista. Agora eu falo à vontade, brinco. Tá no lugar de fala. Agora tá Aí no eu lugar falo de... pros caras, não, tá nervoso por quê, cara? Afinal, eu vou resolver, deixa comigo. Então, assim, hoje a gente brinca, ri, mas assim, nós estamos falando que é a verdade. Se a gente não ganha aquele título ali em 91, rapaz, era rua pro Tele, Crise. era rua e rua pra todo mundo. Talvez eu também ia pra rua. E o São Paulo também ficaria marcado, né? Como é que tu é vice 3 vezes seguidas? 3 anos Não seguidos. dá, no Não São tem Paulo como, Não dá. não tem 2 como. já é muito, pô. 1 já é muito. Só olha o Um já é clima, muito, olha o imagina. clima- Já é olha o muito. clima de terra arrasada no Galo hoje. Não. O Galo perde. Não, e A aquele ano... Libertadores ano passado e perde o Sul-Americano esse ano. Já tá um clima E aí eu te terrível. digo mais. Time grande é 90. pressão, cara. 90 para 91, o Tele já não queria mais. Na perda do título de 90 para o Corinthians, o Tele já não queria mais. Porque o Tele, cara, depois daquele jogo ele foi muito massacrado. A gente sabia, a imprensa massacrava realmente o Tele. Porque o Tele tinha uma briga com a imprensa. Uhum. A gente sabia, o Tele tinha uma... Talvez aquela personalidade ali A também. personalidade dele. O Tele, eu vou te dizer uma coisa, o Tele sempre foi muito direito, cara. O Tele era um homem direito, honesto, Uhum. justo. E assim, sempre se preocupava conosco. Se a gente estava bem, a gente investir no dinheiro, guardar o dinheiro. Isso aí, irmão, isso era um diferencial que ele Tipo o extracampo que você diz. extracampo, diferencial que sempre ele teve. Os erros dele é igual o nosso. Todo mundo tem erro, pô. Entendeu? A gente sabia que ele, pela personalidade forte dele, ele batia muito de frente com a imprensa, ele tinha um problema com a imprensa sempre, a imprensa cobrava dele sempre, ele não ganhava em algum momento e ficava aquilo. Então, em 90, ele já não queria mais ficar. Aí a direção de São Paulo, os diretores, pediram, porque realmente nós queríamos também que ele ficasse. Nós, jogadores. Porque a gente também sentia ali que a gente tinha uma dívida com ele, com o São Paulo,
e com ele também, de dar esse título para ele. Uhum. Até por tudo que ele passou, pela idade dele, né? Porque o Taylor já tinha uma certa idade, por tudo que passou, por todos esse desgaste com a imprensa. Então, cara, eu lembro que no título de 90 que nós perdemos, eu estava no final lá do vestiário tirando a meia, eu olhava lá pro fundo, aonde é a sala da comissão técnica, cara, ele já assim baixado, triste. Cara, aquilo matou a gente. Todos nós vimos isso. Então a gente não podia fazer nada, né? Só podia no ano seguinte tentar dar o título a ele. Uhum. E foi o que aconteceu. A direção pediu, ele ficou. Nós queríamos também que ele ficasse. Ele ficou. E aí foi o divisor de água deles ali. Ele ganhou tudo ali depois. Entendeu? Dali para frente foi. Se não ganha ali, não era rua só pro Tele, não. Era rua para todo mundo, pô. É rua. Rapaz, jogar no São Paulo tu tem que ganhar, pô. Tem que ganhar título. E é o que eu te falo. Eu sempre fui muito ousado. Talvez se eu não fosse, eu não conseguiria chegar onde cheguei, nos clubes onde cheguei. Mas eu, assim, quando eu vesti a camisa do grande, irmão, eu me senti o grande, irmão. Eu me... Não, irmão, que é? A gente brinca. Não A gente, pipocava, não. a gente brinca. A gente tem uma coisa... Hoje a gente fala, pode falar, como eu te falei. Rapaz, a gente ia jogar contra a Inter no Beira-Rio, a gente chegava lá e sabia que ia ganhar, cara. O que é? Pegava a mala, desembarcava, entrava em campo, sabia que ia ganhar. Claro que a gente sabia que ia jogar contra Inter, Grêmio, tudo tinha time forte, bom. Uhum. Atlético Mineiro, Cruzeiro lá. Mas, cara, quando tu vestia a camisa do São Paulo, ou eu vestia do Cruzeiro, ou eu vesti e outra do Vasco, vesti a do Fluminense. Cara, meu irmão, quando eu botava a camisa de um time grande, cara, eu olhava o cara assim, já querendo engolir ele, irmão. E já olhando para ele sabendo, ó, tu vai perder, irmão. Aí hoje a gente vê o futebol totalmente Falta jogador assim diferente, hoje, tá? irmão. Falta jogador assim hoje. Escuta aqui, eu não era craque, não. Uhum. Agora eu botava a camisa, irmão. Aí talvez eu... Opa, o que é, irmão? Não, a camisa... Agora tirou a camisa e... E te falar, torcedor vê isso, cara. Talvez a tua boa relação com as torcidas também, né? A idolatria no Náutico, no São Paulo, no Cruzeiro, é justamente por isso. O torcedor se vê, né, cara, nesse contexto. Um cara que vestiu a camisa, o cara falou, pô, eu luto por essa camisa, eu luto por essa bandeira, eu vou ganhar do adversário. Vou ganhar, rapaz. A gente... Não é brincadeira, não, rapaz. A gente ia jogar contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Cruzeiro... pô, vamos lá, vamos entrar em campo e vamos ganhar e vamos embora, pô. A entrada, igual a gente brinca, hoje eu brinco muito, às vezes com os atletas, quando eu trabalho nos clubes, ou eu tenho escolinha de futebol, eu brinco com eles. Pá, a nossa seleção brasileira, antigamente, lá atrás, tal, vai jogar contra a Venezuela. Não tinha paro ímpar, não. Paro ímpar era assim, o Zico era o capitão, ou quem fosse. Quer perder de quanto? 2-0, tá bom? Então tá. VAP 2-0. Cara, a gente joga com a Venezuela hoje, perde, empata e sai nego rindo, abraçando. Cara, hoje eu vejo às vezes jogo, os caras perdem jogo. Cara, a gente perdia jogo. Quando eu perdia jogo, eu olhava só o buraco do meu túnel para sair. VAP? E abraço, rapaz. Quero abraçar. Tomei um couro aqui agora. Eu quero pegar o túnel e descer. Embora. E ir para ninguém me ver mais. Aí hoje o cara perde jogo com a camisa do grande. Bravo. Pisadinha, assim, troca a camisa. Futebol hoje tá diferente, né? Sim. Futebol tá diferente. Então, assim, a gente fica vendo futebol hoje, é igual a seleção, tomou de 7-1, né? Batendo papo, aperto de mão. Rapaz, 7-1, se eu tô na seleção 7-1, eu busco o primeiro buraco, eu às vezes até erro no buraco, eu vou no buraco do adversário. Uma vez acho que aconteceu isso comigo. Tô te falando, eu lembrei aqui. Foi um jogo que eu perdi, acho que eu estava num time grande, perdemos de 3 ou 4. Eu estava saindo, olha, teu vestiário é o outro. Falei, tá bom, rápido. Cara, eu vou te dar um exemplo. Eu joguei com o Ricardo Rocha no São Paulo, fomos campeão. Gilmar Rinaldi, goleiro Gilmar. Porra, amicíssimo amigo, brincava na concentração e tal. Quando o Gilmar veio pro Flamengo e o Ricardo veio pro Vasco, eu no Fluminense, carioca, eu nem ia cumprimentar eles. Se tu falar assim, Mário, tu faria isso hoje? Não. Hoje eu ia lá, ô Gilmar,
cumprimentava e ia. Mas era nosso isso. Isso era uma raiz nossa. Não, tu tá no Flamengo, irmão. A gente fala quando se encontrar lá fora. Aqui dentro é guerra. Aqui eu não quero falar contigo, não, irmão. Aí o Gilmar era goleiro do Flamengo, Fla-Flu, nem ia falar com o Gilmar, irmão. E o Gilmar vice-versa. E o Ricardo Rocha, a mesma coisa. Eu joguei com Vasco e Flamengo, nós fomos pra final, Fluminense e Vasco. O Ricardo, nem ia lá falar com ele. A cultura daquela... Ricardo, hoje a gente é amigo, pô. Ricardo, a gente é amigo, porra, brinca, encontra aí. Dentro de campo, não, irmão. Dentro de campo, fica lá, eu fico aqui. Então, assim, isso era um sentimento que talvez a geração minha tinha. Uhum. Hoje eu não sei. Eu não estou lá dentro. Mas eu digo isso quando os clubes onde eu trabalho, eu falo para os jogadores isso. Entendeu? Uhum. Tu quer ver uma coisa que eu não. Cara, isso é muito bonitinho e tal. Vai começar o jogo, um treinador vai lá, aperta a mão do outro, abraça, beijinho e tal. Aí daqui a pouco um briga com o outro. Então fica tu lá e eu aqui, irmão. Pra que aquilo ali? É bonito. É bonito. É legal. Mas se eu perder, eu não quero nem conversar. Nem tenho. A educação é lá. A cultura deles lá não é a nossa, não, irmão. Eu não sou europeu, pô. Uhum. Eu não fui acostumado assim. Eu fui acostumado a ganhar e perder, rapaz. Perder eu não gosto. Ganhar, gosto. Ganhar é muito bom. Perder é ruim, irmão. É igual aquela coisa de jogador que faz gol no ex-clube e não comemora, né? Pô, Tem que comemorar, pô. tem que comemorar, rapaz. Isso não é desrespeito ao clube que tu jogou. É respeito pelo clube que você tá marcando. Que você tá jogando, e a torcida. É quem E o paga que teu te paga. salário, é. Agora, o respeito tu vai ter sempre. O respeito, quando tu jogou lá, tu respeitou. Tu ganhou título, tu fez gol, tu respeitou a torcida. Para com isso. Então, assim, futebol hoje, e a mídia, hoje é qualquer coisa, né? Hoje o jogador tá em campo, ele tá olhando lá, que no telão tá aparecendo ele ali. Né? Então, assim, é diferente. Na nossa época, o cabelo ia de qualquer maneira, tu ia despenteado pra jogar bola, pô. Não botava nem perfume, pô. Hoje eu acho que eles nego entra perfumado, sei lá. É até melhor que o zagueiro fedesse um pouco, né? Pra poder atrapalhar o atacante. Então, assim, o futebol hoje é diferente, né? Por exemplo, a gente colocou um assunto aqui que é diferente da nossa geração. Eu fui campeão no Juventude da Copa do Brasil. Vai lá buscar. Quem a gente eliminou? Tu já viu? Nunca mais, irmão. Olha a sequência para tu ser campeão no Juventude. Uhum. Bahia. E todos esses clubes que eu vou falar, que nós jogamos, segundo jogo, fora de casa, na casa do adversário. Vamos lá. Bahia. Desculpa. Fluminense. Bahia. Fluminense. Bahia. Corinthians. Internacional e Botafogo aqui. Só casca. Só ganha quem veste a camisa e tu acha que é grande. É isso aí. Tu vê o time do Juventude, só jogador que tinha passado em time grande. Capone, Índio, jogou no Flamengo. Flávio, que era o capitão nosso, jogou no Flamengo, no São Paulo, né? A gente até foi padre, sou padrinho do filho dele. Aí tu vai vendo, Marcos, que era lateral direito, jogou no Atlético. Lateral esquerdo, Denis, jogou no Palmeiras. Maurílio jogou no Palmeiras, que era atacante. Mabilha jogou no Inter. Aí tu vê, maioria dos jogadores daquele time, eu era banco. Eu não era titular, não. Eu era banco porque quando eu cheguei lá, o time estava montado. Eu só cheguei para ser campeão. Já meio... Veterano também. Veterano. A história é engraçada também. Se quiser, depois a gente conta que o tempo é... E assim, não, pode ficar à vontade para contar. Não, e assim... Depois a gente volta no Cruzeiro, depois a gente vai para Espanha. Tu viu a sequência. Vocês viram. Nunca mais. E o segundo jogo jogando fora de casa. Rapaz, só quem veste uma camisa... Vocês são campeões. Vocês ganham no Maracanã, né, cara? Maracanã com 100 e poucos mil pessoas. Maracanã lotado. Agora é 60, não. Agora é 60, né? 100 e alguma coisa, e bababá. Acho que é um dos maiores públicos da história do Maracanã foi aquele jogo. Entendeu? Então, assim, aí tu fala assim, cara, tu tinha que vestir. Quando a gente vestia a camisa do Juventude, a gente hoje,
quando a gente fala da entrevista, às vezes o pessoal da Rádio Caxias liga e tal. A gente sempre fala o seguinte: quando a gente esteve lá e foi campeão, a gente entrava em campo com a camisa do Juventude e olhava como grande. Hoje a gente vê o Juventude como grande no estado do Sul, no Rio Grande do Sul. Agora, se tu entra no Juventude, é time pequeno. Não. A gente viu o Juventude como um time grande do Rio Grande do Sul. Né? Pode ser terceira força lá, quarta. Mas a gente via como grande. Sim. E aí, para tu ser campeão da Copa do Brasil com essa sequência aí, nunca mais. Hein? E para ganhar nessa sequência, tem que ter jogador que tenha a visão diferente. Tem que ter jogador com DNA de campeão, pô. Que já ganhou alguma coisa. Já ganhou. A maioria já tinha título. Já tinha título, já tinha história no futebol, né? Senão tu não ganha. Pô. Aí agora, Tilico, aí eu vou voltar um pouco no tempo aqui. Antes da gente falar do Cruzeiro, eu queria que você falasse do time do São Paulo. Você jogou com Zete, né? Jogou com Raí. Zete, Raí. Cafu. Zete, Raí, Cafu, Elivelton, Bobô. Miller, o próprio Miller. Miller. Edivaldo, falecido Edivaldo. O Miller sai e volta depois, você ainda tá no São Paulo, né? Não. Eu cheguei, o Miller veio e ficou. Ah, sim. Aí eu saí. Depois eu saí. Mas ele veio da Itália para ficar. Aí ficou direto. Ah, entendi. Entendeu? Aí, Bernardo, Visoli. Bernardo, inclusive, ele participa do gol, né? Do gol do título. Aquela cabeçada é dele, né? Nelsinho, Ricardo Rocha, Adilson. Pô, nosso time era... Você tem uns 5 aí que jogou Copa do Mundo. Dessa galera aí, cara, quem é o que mais te impressionou, assim? O cara que você falou assim, cara, esse aqui é diferente mesmo. O time é muito bom. Você pega um Raí ali. No São Paulo? Digo no São Paulo. Mas os jogadores eram... Vamos lá. Raí, né? Raí é um cara diferenciado. É o de terno, né? Agora, um cara que, assim, é o Miller. A qualidade do Miller, o passe, cara, é diferenciado. O Miller realmente era fora da casinha. Fora de série, né? Romário, Miller, Careca. Eu não joguei com Careca. Não jogou, né? Não. Tive a oportunidade de um dia falar com ele. Ele até brincou, ele falou, pô, rapaz, nós jogamos junto, eu ia fazer muito gol que tu vai... Brincou, né, cara? Então, assim, são caras que tu vê, não é? Careca falando isso pra mim. Pô, maneiro. Né? O cara, tu vê, são pessoas diferentes, cara. Né? Podia, Tilico, né? Campeão dos campeões. Cara, aí brincou até comigo, falou, pô, Tilico, se tu jogasse junto com o time, comigo aqui, tu indo no fundo, com a velocidade. Então, tu vê, né? Então, os caras diferenciados, né, cara? Mas esses caras eram fora de série, cara. Maneiro. E assim, eu tive o privilégio, e agradeço muito a Deus de ter tido essa oportunidade. E assim, por isso que eu te falo, eu acho que eu só consegui chegar onde eu cheguei, nos clubes, campeão. Cara, porque eu acho que eu sempre pensei muito grande, né? Uhum. Sempre, nunca me escondi. Nunca achei que eu era inferior. Ainda mais quando tu bota uma camisa de um time grande, né? Eu acho assim, de todo sonho que eu tive como criança, eu acho que só faltou para mim, mas não sou frustrado por isso, não. De ter chegado à seleção. Uhum. Mas, se tu me perguntar, mas tu ficou... Não. Não, porque, cara, minha geração era só nego bom. Fazia 5 seleções, 4. Agora, eu ficaria frustrado se eu jogo nessa geração agora e não sou convocado. Aí eu ficaria. Aí seria um problema, né? Aí ficaria. E aí, às vezes, eu falo assim, pô, mas Tilico na seleção... Fala, rapaz, eu resolvia, pô. Decisivo. Eu era decisivo, então, de repente, eu podia ficar ali no meio das feras. Sim. Só olhando. E precisa lá, vai lá. Chegasse em fase de mata-mata. Só o gol do título. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu tive um momento, acho que só um momento, muito próximo de ser convocado. Que foi, eu acho que nesse ano do São Paulo, que eu fiz o gol do título. 91. Apesar de não estar como titular, mas eu fiz. E logo depois eu fui para o Cruzeiro e campeão da Libertadores. E na final eu fiz 2 gols contra o River Plate. Isso aí é... Nós perdemos de 2-0 lá no Monumental. Aí jogamos em casa no Mineirão. Também, rapaz, com não sei quantas mil pessoas. Entupido. E aí a gente precisava ganhar de 2-0 para ir para os pênaltis.
Nós fizemos 3 e campeão direto. Dois gols. 2 gols meu. O meu foi o segundo e o terceiro. O primeiro foi do Ademir, eu fiz o segundo e o terceiro. Tu fez o que levou pro pênalti, tu fez o que tirou do pênalti e classificou direto. Classificou direto. E ali Deu era o título, né? seguinte, Deu hein? título. E ainda tem o seguinte, vamos lá, agora eu tiro onda. Né? Agora eu tiro onda. E era o seguinte, pega a Libertadores de hoje e pega a Libertadores que a gente foi campeão. Lá ele. Lá era só... Exatamente. Lá só disputava os campeões da Libertadores, era só a nata. Hoje tu joga contra um time lá, tu dá de 5 lá fora na altitude. Ali não. A Supercopa dos Campeões da Libertadores era só os campeões da Libertadores que jogavam. Tem até documentário disso, né? Pô. Desse E aquele jogo ali, cara, pô, tá louco. Aquele jogo ali, às vezes eu vejo um relato de torcedor. O cara fala, Tirico, pelo amor de Deus, irmão. Cara, eu tava no Mineirão, cara, a gente tendo que ganhar de 3-0. Tu imagina. Cara, eu falo isso e eu imagino. Eu fui torcedor, cara. Uhum. Eu te falei, no meu início, antes de eu chegar no Vasco, eu fui Flamengo. Eu era flamenguista torcedor de geral, né? Raça rubro-negra, eu ficava atrás. Era o meu lugarzinho ali, eu não era da torcida, não. Eu era sempre, ficava ali. Cara, Maracanã lotado. Eu era flamenguista mesmo. Depois não, depois eu entrei no Vasco. Aí eu queria fazer gol no Flamengo. Uhum. Não tinha mais paixão assim, não. Mas até então, pô, cara, eu sei. Aí, às vezes, hoje, eu boto lá, né? Porque hoje a gente tem facilidade. Tu bota lá para ver os gols e tal. Cara, eu fico imaginando o torcedor naquele momento ali dos gols. Cara, é loucura. É especial demais, né? É cara? doideira. É loucura. O Gustavo teve uma experiência dessa aí, né? Foi pra Lima, né? Ver o Flamengo. Tava agora em Lima, acho que faz o gol, você sai abraçando todo mundo, sai tropeçando, chorando. Eu vejo, emoção. não sei se vocês... O jogo do São Paulo, a final de 91, o gol do jogo contra o River Plate, cara, tu bota ali na narração dos caras ali, tá louco. Irmão. É coisa de... a gente não tem a dimensão, né? Porque tu tá jogando, tu é jogador ainda, tu é atleta, tal, tu tem a dimensão, né? Caramba, a torcida gostou, tal, todo mundo feliz, mas tu não tem a dimensão do que é isso depois. Acho que eu digo até mais, acho que você não tem a dimensão, você como jogador, do que representou aquilo pro torcedor. Não tem. Porque muitas vezes você pega um torcedor vou na tua época de geral ali no Maracanã. A vaidade do cara, o cara tem uma vida difícil, né, cara? O cara tem uma vida complicada, é trabalho, aí é família, tem que sustentar, botar o pão na mesa. Cara, tu pega a vaidade desse cara. Tem um ídolo do Flamengo que falou isso, o Ronaldo Angelim falou. Um cara A minha vaidade. O Ronaldo Angelim falou, a vaidade dele é o Flamengo. A mentalidade do torcedor raiz é essa, cara. A vaidade dele é o time dele. Tu fazia o gol e ali na buraco da geral. Os caras ali, irmão, mijo. E tome mijo. VAP. Pois é, cara. Porque era jogo que tu não podia sair para ir. Eu falo isso pros meus filhos. O cara que era torcedor, quem é torcedor? Que tu ia ali para Maracanã, arquibancada ou geral, já fui geral, pô. Tu não pode sair nem do lugar. Se tu sair do lugar, tu não tem volta. Mais lugar, volta, irmão. Então, o cara que da arquibancada mijava no copinho, o copo da cerveja, ele vai... Rapaz, eu cansei de ver isso. E, a gente não pegou essa época, né, Gustavo? Vai pra geral, aí os caras da geral lá. Pô, como é que é? O meu pai brinca. Aí, não tô querendo. Cara, ó. O meu pai. É um show à parte. Meu pai brinca aqui no Maracanã, se tu recebeu um copo, vir você, se for, torce pra ser gelado. Se for gelado, é cerveja. Se for quente, deu merda. Cara, não faz isso, entendeu? Tudo bem, hoje tu vai no Maracanã, tu senta ali, tu vai com a família às vezes e tal. Cara, mas, cara, eu não sei, hoje é uma coisa meio... É uma emoção diferente, né? Hoje em dia mudou muito. É mais frio, né? Até essa parte acho que é justamente por terem elitizado tanto o futebol, né? Afastado essa galera, esse povão que sustentava tanto isso. E as pessoas, eles vão colocando umas coisas no futebol, né? É igual agora, eu às vezes fico vendo futebol, cara, e até ex-jogadores, às vezes, que comentam e tal. E assim, eu nunca fui muito a fundo de pesquisar, nem negócio de... Hoje em dia é muito, né? Eu fiz isso aqui. Hoje se fala muito que se corre mais, o atleta hoje ele se desgasta mais do que na nossa geração. Cara, eu tenho que fazer os estudos ali, tem que me mostrar na ciência ali que eu sou ignorante nisso, não quero debater, mas
Cara, eu não vejo isso não, pá. Na minha concepção aqui, eu não vejo isso não. Não vejo, o jogador hoje se desgasta mais do que da geração de 80, 90. Vamos lá. O campo na nossa época era maior. Era maior e mais largo. Não era isso? Sim. Sim. O Luxemburgo brinca, né? Que diminuiu 15 metros. Diminuíram. Devia ser uns 110. Na né? nossa época, tu marcava intermediária. Tu não marcava atrás do meio-campo. Marcava intermediária. Então tu tem que correr mais. O cara saiu lá, tu tá correndo um campo grande, tu tem que correr mais. Não é isso? Sim. E na nossa época, você fazia 3 substituições. Olha só o que tu tinha que correr. E dá pique. Pique diagonal aqui e tal, o volante sair, o meia marcar. E campos grandes. Aí hoje o campo diminuiu. Você marca atrás do meio-campo, você joga futebol aqui, ó. E você faz 5 substituições que são meio time. E o Corre preparo mais do que na nossa época. Eu não consigo fazer com que... Eu não consigo entender. Galera aí, ó, dos scouts de casa aí, ó. Tilico levantou uma polêmica aqui que... Cara, tem bons fundamentos, né? E o preparo físico mudou também, né? Eu não sou preparador físico, não sou... Eu não vou... na ciência... Não. Eu tô te dizendo na minha ignorância. É porque você pegou essa fase como atleta e depois como treinador, né? Você marcava intermediária lá com os campos grandão, era lá na frente que tu marcava. Se o lateral saísse, tu tinha que vir e marcar, tal. Eu não marcava muito não, né? Porque o lateral também meu não deixava aí, não. Se ele fosse o zagueiro, opa, fica aqui, irmão. Porque se meterem uma bola aqui nas minhas costas, aqui eu que saio. Fica tu. Então esse negócio que hoje volta com lateral, na minha época, vai lá. Até eu falava assim, e os laterais que jogavam comigo, o Zé Teodoro uma vez falou assim, eu falei, Zé, o lateral tá descendo, deixa que eu marco os 2, eu vou pegar e vou empurrar em tu. Era uma só, eu ia dentro do gol. Aí tu fala assim, opa, o zagueiro fala assim, ô lateralzinho, fica aqui, tá? Senão eu tenho que sair na diagonal aqui, correr atrás dele aqui. E o zagueiro não gosta de sair. Então, assim, hoje, se corre mais, hoje se desgasta mais. Pô, peraí, cara. E os próprios ex-jogadores, às vezes, estão aí falando a mesma coisa. E eu, cara, então, vamos lá. Campo maior, tu marcava intermediária, não era isso? Campo maior, mais largo, tu marcava intermediária, tu não marcava aqui atrás, tu marcava aqui, tu tem que correr mais, todo mundo. E tu fazia 3 substituições. Uma era do goleiro, né? E 2 de linha. Hoje tu faz 5, é meio time, irmão. Aí tu se desgasta mais. Opa, peraí. Mudou. Aí. E hoje em dia tu vê cada vez mais jogadores acima de 40 anos jogando, né? Tu vê, pô, Felipe Melo jogou 40 anos, Thiago Silva, Nenê. Às vezes eu tô vendo o jogo aqui, ó. O campo é isso aqui. Tá jogando aqui, todo mundo. Aqui não tem. Aqui, o campo aqui tá vazio. As frações do campo, né? Vai correr aqui. Beleza. Aí o cara fala assim, Mário, mas hoje o cara volta. Se eu jogasse agora, eu não ia voltar, não. Agora mete uma bola aqui nas costas do lateral para ver se ele vai. Cara, isso aí é lógico. Lateral me marca. Se o lateral for, eu tenho que marcar ele. Mas se eu tiver uma estratégia que rouba a bola e mete em mim aqui, eu vou dentro do gol aqui, ele não vai mais. Não é assim que funciona? Exatamente. E se eu sou zagueiro, ele vai e eu tenho que correr atrás do ponto aqui, eu vou chamar o meu lateral esquerdo. Opa, fica aqui um pouquinho, irmão. Não vai, não. Fica aqui. Eu vou ficar saindo aqui? Então, assim, futebol hoje tá meio esquisito, né? Ex-jogadores, às vezes, falam algumas coisas, a gente tem que ouvir algumas coisas. Uma dessas é isso aí. Desgaste. Aí, hoje, a maioria dos clubes é voo fretado. Na nossa época, a gente tinha que chegar no aeroporto, sentar, esperar o voo comercial, embarcar, sair. Aí hoje o cara joga na Bolívia, é voo fretado. Eles vão ali, faz a hora, entra no avião. É mais desgaste do que na nossa geração. Realmente. Cara, eu quero quero entender. Até para me falar, não, realmente leva razão. Hoje
Aí hoje o jogador joga meio tempo e mais 10 e sai, entra 5. Se desgasta tanto quanto de 90, na geração de 80, 90, sei lá atrás. Assim, cara. São fundamentos, realmente tá bem embasado aí. É uma discussão. Eu joguei, né, cara? Sim, a gente esteve lá dentro, pô. Realmente tu sabe, tu viveu isso, né? Pô, a gente joga lá dentro, pô. Você fazer uma viagem, o Brasil é um país continental, aí tu viaja Pô, para outra ponta, num voo fretado, você economiza muito tempo, você economiza. Mais qualidade de vida, né, pro jogador. Os campos hoje aqui é grama. Mineirão, teu pé fundava lá. Quem jogou no Mineirão? Mineirão, o teu pé fundava. É muito mais moderno hoje, né? As Essa gramas modernidade altas. ajudou muito. Vê a Libertadores hoje, Defensor del Chaco. Vê lá a geração de 80, 90 como era o campo. Vê hoje. Um tapete. Na nossa época, tinha pé de galinha, irmão. O campo era ruim. Os caras davam de soco na gente. Não tinha TV, pô. É isso aí. Não tinha quase TV, não tinha VAR, não tinha nada, irmão. Os caras te davam tapa, pô. No escanteio, tu ia, o cara te dava soco, o juiz vinha e não falava nada. Opa, pega aí. Pega a geração Zico, que foi campeão mundial. Pega esse pessoal da geração que jogou Libertadores em 80, 90. Como é que era? Tinha essa vida fácil, não. Rapaz, hoje tu joga Libertadores lá, tu entra tranquilo. Na nossa época era pedra, tu já entrava já de baixo. Tu já tinha que passar debaixo dos caras, da torcida dos caras. Hoje é tudo... Tá tudo protegido, irmão. Agora, você falou da Libertadores aí, né? Você ganhou esse título com o Cruzeiro. E a tua história no Cruzeiro, ela vai até quando? E depois você vai pra Espanha, né? Foi rápido. Na verdade, do São Paulo eu fui primeiro pra Espanha. Fui pro Cádiz. Uhum. Que é um time... Foi, pra mim, um divisor de águas na Europa pra mim. O Cádiz, meio de tabela ali, né? Nada. Meio de tabela era luxo. O Cádiz sempre foi um clube que lutou para não cair. Entendi. E em 92, quando eu fui pro Cádiz, eu cheguei no Cádiz em fevereiro. Já estava do meio para o final da temporada. O Cádiz estava caindo. Já estava na zona de rebaixamento ali. E aí eles me contrataram como o melhor 7 da América, que saiu na revista que eu fui campeão da Libertadores. E saiu uma pesquisa que eu fui o melhor 7 da América, né? Da Supercopa da Libertadores. E aí eles me contrataram como um salvador, né? Tipo um salvador da pátria. Vamos lá, vamos botar ele aqui para ver se ele faz gol. Aí o que acontece? Eu cheguei no Cádiz, time fraco, o time nosso era muito fraco. Time fraco não, era um clube que lutava para não cair, né? Então o nosso grupo tinha muita limitação. Não tinha muito dinheiro para contratar e tal. E eu cheguei no Cádiz, faltava 11 jogos para acabar o campeonato, caindo. Eu fiz 9 gols. Fui ídolo lá, se você botar lá ídolo no Cádiz, tá a bandeira do Brasil lá, meu nome. Caraca, legal. Então, assim, são mais uma vitória, né? Uma história dentro de um clube. Reconhecimento, hoje, né? Hoje eu entro lá, pô, torcedor do Cádiz, cara, louco, tô até hoje, cara. Os caras mandam mensagem. Pô, te ligo, tá? Fui ídolo lá, cara. Legal. Aí eu saí do Cádiz, o Cádiz ia me comprar do São Paulo. Mas não acertou comigo o contrato. Eles queriam me oferecer X, eu queria tanto, a mais. Aí eu voltei para o São Paulo, do São Paulo, aí eu fui vendido para o Atlético de Madrid. Só que, quando eu fui para o Atlético de Madrid, só podia jogar 3 estrangeiros. Já tinha o Kozek, já tinha o Futre, que era um português, e já tinha o Schuster, que era um alemão volante. E aí eu não podia jogar. Aí o presidente me comprou, eu sabia disso já, com a minha permissão, e ele me colocou no Marbella, que era um time da 2ª divisão. Quando tivesse uma brecha, ele ia me puxar um profissional pro Atlético de Madrid. E eu aceitei, porque os valores não mudavam nada, a proposta que eles me fizeram era o que eu queria. Eu aí fui para o Marbella, fiz gol lá, ídolo lá também. Só que aí, quando eu fui para o Atlético, aí eu tive muita lesão, né? Lesionei e tal, aí me atrapalhou. Agora, financeiramente, lá na Espanha, foi o teu melhor contrato da tua carreira? Ou no Brasil você teve algum contrato maior? Não, na Espanha, eu tive na Espanha, tive na Arábia, né?
pouco tempo. Ah, você jogou na Arábia também. Na Arábia, muito rápido, no Ittihad. E no México, no Leão do México, na época que o Tita jogou lá. Foi o Tita que me levou até. Mas assim, em termos de contrato, foi o que eu fiz melhor foi o Cádiz me fez uma proposta boa na época, era irrecusável, né? Não era igual a hoje, né? Mas naquele momento era uma proposta irrecusável que eu fui, e o Atlético me pagou, me fez um contrato que também foi irrecusável em comparação ao Brasil naquela época, entendeu? Só que assim, o Atlético vivia um momento muito complicado ali, atrasava pagamento. Não era o Atlético. Não era igual a hoje. Hoje o clube não te paga, tudo beleza. Bota na FIFA aí, tu tem que receber. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Na nossa época era fogo, né? Tu tinha que bater de frente lá na justiça. Aí tu, estrangeiro, era complicado. E aí, quando você volta da Espanha, você volta pro Fluminense. Isso é qual ano isso? 94. 94. É véspera do Campeonato Carioca, né? Carioca. Vivo Carioca. Era o Edu o treinador. Aí reencontrou o desenho. Era o Edu, aí o Edu ficou sabendo que eu estava retornando, eu comprei meu passe lá e vim embora. Porque o que acontece? No Atlético de Madrid, pelo incrível que pareça, hoje não. Era uma diretoria meio conturbada, meio complicada. Na época jogava o Donato, lembra o Donato, o zagueiro jogou no América, no Vasco. E quando eu fui para lá, eu não tinha contato do Donato, senão eu nem ia. Porque quando eu cheguei lá, e o Donato falou, pô, se tu fala comigo, eu ia falar para tu não vir, cara. Caraca, que ia ficar complicado. Negócio de dinheiro, pelo incrível que pareça. E aí o clube já devia, na época, o Donato, e aí ficou me devendo um dinheiro, foi acumulando o tempo que eu fiquei lá. Aí, cara, eu não estava satisfeito lá e tal. E aí eu chamei o filho do presidente e falei, ó, quero comprar meu passe, eu tenho vocês têm uma dívida comigo aí, que vocês me devem um dinheiro. Comprei meu passe e vim embora pro Fluminense. Aí o Edu tava no Fluminense, não, eu quero te ligo aqui. Aí eu acertei no Fluminense. Legal, 94, você volta pro Rio, né? Volto pro Rio. E como é que é a passagem no Fluminense? No Fluminense, a passagem foi o seguinte, foi criada uma expectativa muito grande de uma equipe muito forte, né? Que contratou Luiz Henrique, contratou o zagueiro, que agora eu não lembro o nome. Então, assim, branco, né? Então, assim, criou o Ailton não estava, o Ailton foi depois. Então, assim, fizeram algumas contratações e, na época, criou uma expectativa, a máquina tricolor, tal. Só que o início nosso não foi muito bom, foi muito ruim. Aí a gente conseguiu ajeitar o time, engrenar no quadrangular final. Então, assim, se criou uma expectativa muito grande, não demos resultado. Aí conseguimos no quadrangular final engrenar, e aí foi quando a gente chegou na final contra o Vasco. E aí o Vasco foi campeão. Entendi. O Vasco tinha um time bom também. E a gente ali errou muito, né? E aí foi fatal na final. E aí vem a migração de carreira, já depois vem Juventude, os títulos e tudo mais, mas depois você entra para a função de treinador. Como é que é essa transição de sair de dentro do campo para ser treinador? Tem alguma história de você ter visto algum jogador fazendo alguma coisa e você fala assim, cara, agora eu compreendo outros treinadores que passaram pela minha carreira, que agora eu tô entendendo o que o treinador pensa quando tá do lado de fora. Na verdade, quando eu encerrei carreira, quando eu fui pro Juventude, eu já estava me preparando para encerrar a carreira. Eu já estava com 35 anos, para 36, alguma coisa assim, se eu não estiver errado. E aí eu já estava me preparando para encerrar a carreira. Quando você encerra a carreira, fica meio complicado, porque você fica numa dúvida do que tu vai fazer. Eu tentei iniciar como empresário, pelos contatos, muito contato com treinadores, amigos, tal. Só que é um meio complicado. Entendeu? E aí eu tive algumas decepções, assim, de lidar com algumas pessoas que não eram muito confiáveis. E aí foi meio, assim, fora do que é o perfil meu de caráter e tal. E eu falei, cara, isso aqui... Falam que tem muito disso, né, nesse segmento. O cara tá fazendo um negócio de 30 milhões. Se ele puder te enganar em $100, ele te engana.
Uhum. É coisa de absurda, né? Uhum. Entendeu? Então, assim, eu falei assim, cara, esse e-mail aí não serve para mim, não. É meio complicado. Uhum. Eu não vou conseguir dar seguimento nisso, não. E por coincidência aí o Flávio, que é meu compadre e tal, já estava trabalhando como treinador, que é o volante, foi campeão no Juventude e tal. Aí o Flávio assumiu um clube lá no Sul, Mário, quer vir comigo e tal. Eu fui com ele como assistente, já para me preparar, já me preparando e tal. E aí iniciei com ele lá e trabalhei mais alguns anos como auxiliar técnico. Tive na Arábia com o Valmir Louruz, que foi o treinador do Juventude na época do título nosso e tal. Tive na Arábia com ele, voltei, aí depois surgiu uma situação de trabalho como treinador. Só assim, treinador é uma coisa, jogador é diferente. Né? Entendeu? São relações assim. Não é a mesma coisa, não é porque você foi jogador que você vai ser treinador. Uhum. São situações totalmente diferentes, em todos os sentidos, né? De conduta, de comportamento. E para mim foi muito bom iniciar como auxiliar técnico, para mim me preparar para trabalhar como treinador. Mas, assim, o início é muito difícil, né? Porque tu passa pela mesma situação como atleta no início. A coisa precisa acontecer. Em algumas situações é complicado. O futebol hoje ele envolve outras coisas que às vezes tem alguns interesses que aí você tem dois caminhos, né? Se você faz a coisa certa ou não, você paga um preço caro por isso. E assim, eu como tenho um caráter muito forte, eu sou meio complicado nisso, nessas situações eu não consigo administrar algumas coisas erradas, nem por dinheiro, nem por nada. Então, em algumas situações tu bate de frente, tu paga um preço alto por isso, por ser direito, né? Por tentar ser direito. Eu não sou perfeito, eu tenho meus erros, como todos têm. Sim. Mas tem algumas coisas que eu não consigo administrar no futebol. Tu não vai escalar um jogador que é pior do que o outro por algum interesse. Pois é. Tem muito Entendeu? disso, né? E eu não consigo fazer isso. Até porque tem uma coisa que a gente sempre fala para os atletas quando a gente trabalha nos clubes. Eu sempre falo para os atletas também. Tem uma coisa que eu sempre cobrei dos treinadores que eu trabalhei, quando eu era atleta, que eles fossem honestos na hora de escalar. E aí agora eu como treinador não posso fazer diferente. Não pode passar por cima disso. Eu posso errar numa escalação, mas eu não posso escalar o jogador errado. Sim. Eu não posso escalar um jogador que não está rendendo porque algum interesse e o outro que é melhor não jogar. Então, quando você tem uma linha de trabalho que é dessa forma, de caráter e tal, você bate de frente hoje no futebol com muitas situações que te impede, às vezes, de você caminhar. Sim. Mas é o preço que se paga. Eu não me arrependo disso, não. Se eu for treinador reconhecido como atleta como eu fui, ótimo, fico feliz. Se não for, também não muda nada, não. A carreira já tá por aí, já fala por si só, né? O mais importante, cara, eu sempre falo isso, deixo bem claro para os meus filhos. Uma vez eu vi uma entrevista, eu nunca encontrei o Júnior, pessoalmente. O Júnior. Do Flamengo? Júnior do Flamengo, lateral esquerdo, Maestro. Por isso que a gente sempre tem que se preocupar que a gente, se tu é um cantor, se tu é um jogador tal, a gente sempre é uma referência para as crianças, para os pequenos, né? E quando eu era pequeno, que eu era torcedor, como eu te falei, do Flamengo, o Júnior nem sabe disso. Uma vez eu nunca tive com ele para contar isso, mas o dia que eu encontrar ele, eu vou contar isso para ele. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu era criança, estava com o radinho ligado, ouvindo algum comentário, uma entrevista com o Júnior. Eu ainda era bem pequeno, não estava nem no futebol ainda, era torcedor ainda. E aí o cara fez uma pergunta para o Júnior. Falou, eu não sei nem se ele lembra disso. Falou, Júnior, tu ganhou tantos títulos, tal. Qual é qual é a maior vitória que você teve na vida, tal. Qual é a maior vitória na vida, tal. Falando de títulos, né? E aí ele falou assim, nunca mais eu esqueci disso. Ele falou assim, rapaz, a maior vitória que eu tenho na minha vida é eu construir uma família. Ele falou assim, a maior vitória que eu tenho na vida, né? Todo mundo pensando que ele ia falar, foi o título tal, o título do Flamengo tal. Ele falou assim, a maior vitória que eu tenho, que a maior conquista que eu tenho é ter construído uma família. E eu nunca mais esqueci disso. Então, hoje, para mim, a maior importância
Se eu vou ser treinador ou não, a minha história como atleta ela já tá aí, Tá consolidado. ninguém esconde. Eu não preciso fazer marketing, tu não me vê pouco aí. Ninguém vê Mário Tilico e tal, fazendo marketing, não vejo nada. Não vê nada. Mas assim, a maior vitória que eu tenho não é se eu vou ser treinador do Flamengo, do São Paulo, tal. Não, isso é um sonho. Se não for, não muda nada. Mas é eu ter construído uma família Sim. com meus filhos, com minhas netas. Isso aí é a maior conquista que a gente tem. Maneiro, né, cara? Pô, isso é maneiro. A gente já tá até se encaminhando pra reta final. E, pô, de novo, quero te agradecer muito por você ter participado com a gente aqui. Te ligo, pô, muitas histórias. Se a gente tivesse horário aqui, a gente ia contar a história até de noite. Mas, assim, é muito legal ver você falando a respeito disso e contando essa questão mais pessoal, porque é o que a gente até conversou fora, né? A vida de jogador, ela, de certa forma, ela caminha para um lado mais luxuoso, porque assim, você ganha um dinheiro legal, você é apresentado a situações maneiras, mas no fundo, quando você vai encostar a cabeça no travesseiro, é você ter uma esposa, uns filhos que te amam, uma família unida, porque o carro legal, a casa maneira, uma hora acaba. Agora, a família é o que de fato te leva para cima, né? A gente sabe que é difícil, né? Eu tava até falando com o Felipe, casamento não é fácil, casamento é difícil. Tem que ter muito ceder, né? Todo mundo ceder, o marido, a mulher. Vocês são jovens, mas é o que Deus criou, né? Deus criou para que a gente formasse uma família, né? Sim. Então isso já é um mandamento, né? Verdade. Então, claro que a gente sabe que em algum momento acontece que não se consegue, porque é muito difícil, Sim. mas realmente isso é a maior vitória. Não é o dinheiro te dá luxo, né? De dar um conforto. Dá um conforto. Só. Mas, cara, a alegria de você estar com a tua família, Sim. com teus filhos, com as tuas netas, isso aí é que dinheiro nenhum compra. Entendeu? Então, assim, eu nunca me preocupei com isso. E enfim, graças a Deus que hoje eu tô como treinador, mas assim, se acontecer, né, num nível como eu gostaria, ótimo. Se não acontecer, também não passa nada, como a gente fala. É isso aí. É isso aí, gente. Então, chegamos à reta final, né? Mais um episódio do TribunaCast, Mário Tilico. Daqui a pouco a gente vai também soltar todos os cortes nas nossas redes sociais. E a gente agradece muito também a sua audiência, você que está acompanhando a gente não só aqui no YouTube, mas também no nosso Instagram, TikTok, enfim, todas as redes sociais, acompanhando o Tribuna, compartilhando essas histórias, mais histórias incríveis que a gente ouviu aqui hoje. E mais uma vez eu te agradeço, Tilico, pela sua participação, até apertar sua mão aqui. Muito obrigado. Vocês aí pelo espaço aí, pelo momento. Sim. Sempre é um momento bom a gente poder passar isso, né? Eu até falei, às vezes me convidam um pouco, porque, assim, eu sou muito família, né? Então, assim, eu sou sempre com meus filhos, com as minhas netas. Então, às vezes a gente fica meio corrido, né? Não tem muito Mas tempo, né? É uma escolha que a gente faz. Sim. Mas a gente sempre, quando pode, tira, porque é importante estar com vocês também, estar com a imprensa, poder falar Sim. para as pessoas. Relembrar também, né? Os velhos. Os grandes torcida também. É isso aí. Até um abraço especial para a torcida do São Paulo, torcida do Cruzeiro, do Vasco, Fluminense, todos os times aí que. Do Juventude. Cara, campeão aqui com o Juventude, tá na história. O que não faltou foi título, né? E gol do título. Tem alguém especial aí, Tilico, que você quer mandar um abraço? Olha para aquela câmera ali, já quiser dar um recado para alguma. Não, a gente sempre esquece de alguém, né? Vai faltar alguém, mas a princípio agradecer, né? Todos aí, agradecer o carinho dos torcedores, sempre que hoje é muito mais fácil, né? A gente ter contato pela internet, pelo Instagram, né? Então, assim, eu recebo muito carinho, muito reconhecimento dos torcedores. Agradecer e por todo o carinho, todo o reconhecimento que o torcedor sempre teve pela minha passagem nos clubes onde eu tive. Fenomenal. É isso, então. É isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do TribunaCast e a gente espera na próxima. Valeu! Fui!